Olá, paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, como já havia dito, agradecendo aos irmãos novos inscritos do canal. Eu dou graças a Deus por você. Muito obrigado, né? Agradeço aos irmãos que gostam e comentam as aulas, que estão interagindo comigo. Obrigado. Que Deus abençoe. Sinta-se abraçado por mim. Amém? Estamos aqui com a lição de número 9. Lembrando que quando você assistir essa aula, curta ela já de início, né? Compartilhe. Lembre-se, você que não é inscrito, de se inscrever e sugira o canal a alguém. Eu fico agradecido, tá certo? Que Deus abençoe. Vamos estudar hoje sobre Uda, a mulher que estava no lugar certo. Amém, irmãos? Nós vamos ler aqui o textual que diz assim: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, verso 24. A verdade prática diz: quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres com instrumentos de advertência contra o pecado. Amém? A leitura bíblica em classe está no livro de Crônicas, capítulo 34, verso do 22 ao versículo 28. Amém? Chamo os irmãos para ler comigo. Como tenho dito, nós estamos estudando o trimestre, amém, irmãos? Das lições bíblicas, né, o caráter do cristão. Nós continuamos com esta lição e peço que você vá até o final. Essa lição é abençoada por Deus. As 3 lições eu convido você para continuar conosco, amém? Vamos aqui. Então, Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante a mim, e rasgaste as suas vestes e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. 28 diz: eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que te hei de trazer sobre este lugar. Aliás, que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Amém? Vamos aqui, eu quero dar esta lição em 30 minutos. E vamos aqui na introdução rápida. Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara.
ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que foram perdidos na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que caíram sobre o seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor. Ele é ao Senhor sobre tamanha desgraça causada pela desobediência de Judá. E Judá, usado por Deus, preferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre as desobediências do povo. Amém? Então, quando Judá ela vai aparecendo aqui, é nesse meu tempo, onde Josias ele ele começa a se organizar, acha o livro da lei, e quando alguém lê, lê numa passagem não muito boa e vê tudo, o que as maldições, que iriam cair ou que cairiam sobre o seu povo. Então vamos consultar um profeta. Nesse tempo havia uma profeta chamada Uda. Amém? Vamos lá, quem foi Uda? Uda, ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto, num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. O texto em estudo diz que ela era a esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas e habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade, ou na cidade baixa. Amém? Então veja já quem foi Uda. Nós sabemos que depois de Davi veio Salomão. Salomão morreu na impiedade, e ali começa, seus filhos, alguns guerreando, com impiedade também, e o povo começou a se desviar. E dali a gente vê que mais na frente é que Josias vem aparecer, e Uda aparece naquele momento também. Amém? Uda era esposa de Salum, tá certo? Que era guardador das vestimentas, e juntos, habitavam na segunda parte da cidade, ou na cidade baixa. Ou seja, vamos por uma parte da cidade que era baixa, então eles moravam lá. Vamos lá, a atividade que exerceu, no caso Uda. Ela exerceu a atividade de profetisa no tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Uda testemunhou a ascensão e a queda do reino de Ezequias e decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. Ela entrou em cena no momento dramático da história e do reino de Judá. Veja aqui o que ela foi, Uda era uma profeta, ela profetizava, e quando ela veio aparecer foi no tempo, em que estavam o rei Ezequias, estava em decadência, Judá estava num tempo difícil, e quem ela aparece nos tempos de Manassés e de Amon também. Então ela entra em cena nessa história dramática de Judá, quer dizer, na história mais difícil, onde Judá está caindo, porque os seus reis, eles não foram pessoas que faziam que era agradável aos olhos de Deus, e Judá estava sofrendo consequências. A gente não fala de Judá como cidade, fala do povo de Judá, porque muitas vezes, irmãos, a liderança toma uma atitude que às vezes nem a liderança sofre,
mas o povo é quem sofre, né? E nesse tempo aqui, a liderança, o reinado de Judá, eles estavam tomando umas atitudes onde quem estava sofrendo eram os habitantes de Judá e queria sofrer certas consequências. Amém? Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento do seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir as suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reino de Judá. Quer dizer, nós vemos que no reinado aqui de Ezequias, no reinado de Amon, de Manassés, então, nós não vê tanto onde Uda aparece, mas a gente vê quando Josias é levantado rei. Quem não conhece a história de Josias, Josias começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos de idade começa a reinar. E ele já começa já de forma diferente, porque ele dá ouvido aos anciões e ele quer procurar fazer prosperar o povo de Judá. Então, de início, ele vai zelar pela casa do Senhor e encontra o livro da lei. Aleluia. Deus muitas vezes espera levantar homens corajosos e este muitas vezes desafia ou traz tristeza ao coração de Deus. Deus pega, levanta uma criança que fala aquilo que Deus quer, que faz aquilo que Deus quer. Amém? Que essa criança possamos ser nós, né? Eu, você. Amém? Uda vê o tempo do avivamento. Josias promove verdadeiro avivamento. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo. Em resposta aos inimigos de seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel. Cerca de 639 a 609 a.C., foi o tempo que Josias reinou. Para quem não entendeu essa data aqui, que tem muita gente que não entende, antigamente a data, irmão, era, por exemplo, era contado 1000 anos. E esse 1000 anos, ele vinha em ordem decrescente, né? Você vê que Josias começou a reinar em 639 e acabou e o seu reinado terminou em 609, porque era decrescente até chegar em zero. Quando chegava em zero, eles determinavam outra data para ir de ordem decrescente de novo. Aí a ordem só foi crescente, a data, os anos só foi crescente depois que Cristo nasceu. Aí o negócio começou a andar certo, amém? Vamos lá. Tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia, com o apoio de conselheiros reais. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias sabia a história de Davi, quem era Davi, quem Davi foi, quem a Davi agradou, que foi a Deus. Mas você vê aqui que ele está dizendo aqui que foram, deixa eu ver aqui, foram cerca de 17 pessoas, deixa eu encontrar aqui rapidinho, antes de Josias, ou seja, foram cerca de 16 pessoas governaram Israel, as cidades de Israel, algumas partes, Israel dividida, e não deram certo, até que Josias foi levantado rei, né? E ele decidiu ser igual a Davi. E diz aqui o comentarista que ele não se desvia nem para um lado nem para o outro, nem para a esquerda nem para a direita.
ele quer seguir o patamar de Davi, ou seja, da maneira que Davi vai seguindo. Então, Deus ele se agrada quando nós tomamos uma atitude. Eu quero ser assim. Eu quero servir a Deus dessa maneira. E prossigamos naquilo que escolhemos. Então Deus ele se agrada. Amém? Aboliu a idolatria. Ainda moço, tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria, que tomou conta de Jerusalém e de cidades vizinhas no 8º ano do seu reinado. Para um jovem rei tomar tais medidas não seria possível se não fosse com respaldo de Deus e com o apoio de homens sérios que trabalhavam no reino como parte de um remanescente fiel, que buscava o bem do seu povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitavam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Os 16 reinos que reinaram depois de Davi e antes de Josias, eles buscavam mais o que era o seu interesse. Você vê que já Salomão, filho de Davi, escolhido por Davi para reinar e escolhido por Deus, ele já busca o seu interesse. Aí em seguida vem Roboão, que busca mais o seu interesse mais ainda. Ele só queria fazer o que agradavam a ele, diferente de Josias. Josias reinou, sabia que ele era rei para governar a cidade e que ele deveria se preocupar com o bem-estar dos seus regidos. Amém? Do seu reinado. Ele sabia o dever que ele tinha como cabeça de manter o seu país, bem diante de Deus, né? Em parte financeira, ele sabia desse dever. Amém, irmãos? Sabe como é que vai andar muitos ministérios? Sabe como é que vai andar? Quando você parar para pensar que não é para seu prazer, para seu bem-estar que Deus lhe chamou para ser pastor, para ser presbítero, para ser auxiliar, para ser diácono, para ser evangelista. Não foi para seu bem-estar. Deus nos chamou para servir. E é isso que Deus quer que nós façamos. Eu fui chamado para servir. Alguém me pergunta, o que é que tu é na igreja? Eu sou servo. Na igreja eu sou servo e sempre vou ser servo. Se um dia eu alcançar a ser um pastor de uma igreja, ou da igreja, melhor dizer, eu não vou deixar de ser servo. Só sobe mais a responsabilidade de servir. Amém? Então, o pastor, ele tem o sentimento, a consciência de que ele deve estar a par, no seu conhecimento, o bem-estar de toda a igreja. Saber como está a igreja, saber como estão os membros, saber, né, governar aquilo que lhe foi posto. Você vê que Davi, como pastor de ovelha, ele cuidava das suas ovelhas. Vê o lobo, ele matou o lobo. Vê o leão, ele matou o leão. Mas não deixou que nenhum tocasse nas suas ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. Ele sabia manter o bem-estar da ovelha. É isso que nós devemos manter sempre na nossa vida. E Josias, ele quis, né, saber como era que estava o povo, vendo como era que eles prosseguiam. E o povo entrar na idolatria não foi porque o povo queria entrar. O povo queria entrar porque os principais cabeças, que eram os reis, eles entraram e fizeram estátua para o povo adorar. Todo mundo conhece a história de Ezequias, Jezabel. Então, são povo que não pensaram no bem-estar do seu povo, pensaram em si. Você vê Roboão, pensava em si, no que ele iria fazer para o seu bem-estar. Irmãos, nem tudo que ajuntamos vai ficar para nós, né? Amém, irmãos? Nada aqui é nosso. Nós somos cidadãos em terra
estranhas. Aleluia, nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz que o nosso coração não pode estar em riquezas materiais, porque elas nos tornam terrena. Aleluia, se Deus quiser te abençoar, te abençoa. Se Deus quiser te dar, Ele te dá. Mas, aleluia, no seu tempo, e sem que o nosso coração esteja naqueles bens. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Roboão foi diferente. Roboão só olhava para a riqueza, para aquilo que ele tinha dado de seu pai. Em seguida, a primeira consequência foi o seu reinado dividir. Depois, a morte chegou depressa. E para quem ficou aqueles bens? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória. Vamos lá. Resgatou a lei do Senhor. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezado pelos seus antecessores idólatras. Em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Ilquia, através de Sufã, fez ciente ao rei que o livro da lei que se achava perdido na casa do Senhor fora encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou suas vestes, chamou seus assessores, incluindo Sufã, que era escrivão, e deu ordem dizendo: ide, consultai ao Senhor, por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Louvado seja o nome de Jesus. O reinado, irmãos, anteriores foi um reinado tão descuidado que perderam o livro da lei. Perderam o livro da lei. Para eles, o livro da lei não tinha importância nos seus interesses. É tipo aquelas pessoas que procuram cumprir a lei, mas só a lei daquilo que lhe interessa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eles tinham perdido, mas nós vemos que Josias, quando começa a reinar, eles começam a buscar as coisas que realmente interessavam o povo de Israel. Os reinados anteriores desprezaram o livro da lei e desprezaram o templo. Você vê que Josias ele manda restaurar o templo, a parte física do templo, ou seja, a estrutura do templo, porque ninguém cuidava mais do templo. E segundo aqui a Bíblia, dizem que eles tinham perdido o livro da lei. Mas quando Ilquia, e Sufã e alguns outros estavam trabalhando na construção daquele templo, encontraram o livro da lei que se havia perdido. E levaram a Josias, e quando eles começam a ler as suas escritas, aí Josias diz que deveria consultar ao Senhor, pelo bem do povo de Judá, de Israel e em Judá, sobre as palavras dos livros que se achou, porque era grande o furor do Senhor que se derramou sobre eles. Aleluia. E deveriam consultar a alguém que cuidasse da sua palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. O importante é que Josias tomou a atitude correta de procurar, um servo, um profeta ou uma profetisa para entender e consultar o Senhor sobre Judá. Porque ele olhou o mal que havia dentro de Judá, ele queria que Deus perdoasse o seu povo, ele queria que Deus perdoasse o seu povo, queria, aleluia, que Deus tomasse outra direção, amém? Em vez de que as suas atitudes suscitassem ira ao Senhor. Vamos lá,
Uda é usada por Deus, a dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a dois eventos. O primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria. O segundo, prevendo restauração e prosperidade no reinado de Josias. O sumo sacerdote Ilquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Era o prenúncio do cativeiro de Judá, o que aconteceu em 586 a.C. Pelo pecado de Judá, tinha de haver uma consequência, né? Porém, ela disse que iria acontecer, mas não disse quando aconteceria, porque Deus ele julga as atitudes erradas. Aí vamos lá, Uda profetiza contra o rei Josias, ou Uda, perdão, profetiza para o rei Josias. Na crise espiritual de Uda, de Judá e Jerusalém, Deus mostrou a profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei, que Deus viu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento e ele desceria ao sepulcro em paz. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Então, como ele vai consultar Uda? Deus usa Uda e diz assim: sossega porque, aleluia, tu vais descer ao teu sepulcro em paz. Assim, tu não vai herdar, aleluia, as mesmas atitudes dos teus pais. Então tu não vais descer igual eles desceram como um mau rei, mas vai ser lembrado, aleluia, como um homem de boa atitude, de temor a Deus, que procurou fazer a vontade de Deus. Então essa resposta de Deus para com Josias foi confortante ao coração de Josias. É interessante que quando nós temos um bom caráter, não precisa ter idade, que precisa só ter Deus para nos ajudar com o nosso caráter. O efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstraram seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Observe. Letra A. Josias fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. As mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeito se começarem pela liderança. Veja que Josias convocou urgente a todos os anciãos de Judá para conversar com eles. Agora começou de Josias, que era o rei de Judá. Amém, irmãos? Então, letra B. Ele subiu na casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todos os povos, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, e ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do Senhor, do concerto que tinha achado na casa de Deus. Então veja que ele reúne o povo, os anciões, reúne e leva a casa do Senhor. E lá é lido o que ele leu anterior. E lê para o povo: olha, está assim sentenciado ao povo desobediente que deixa Deus e começa a servir a Deus pagãos, que usa a imagem de escultura como Deus. Deus tem uma sentença, e começa a ler aquele livro e o povo começa a ver. Aí veja a letra C. Ele fez um concerto com Deus e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor.
com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Veja que Josias, como rei, ele fez um concerto diante de Deus. O que está faltando na nossa geração de hoje, muitas vezes, são as lideranças se levantarem e fazerem concerto com Deus. Não aparentemente, não só para ganhar votos dos cristãos, mas um concerto sincero. Deus, ó Senhor, eu vou fazer conforme a tua vontade. O que está faltando? Por isso, né, o nosso pastor presidente, ele fez uma... nós temos aqui um compromisso, uma campanha de oração, que é pelo nosso presidente, né, o nosso presidente, o nosso país e outras coisas aqui, que a igreja deve orar, buscar para que ele tenha um entendimento de que Deus é quem tem o domínio de tudo e que todos nós devemos ser humildes a Deus, para Deus ele nos abençoar, pois as mãos dele, do Deus Todo-Poderoso, é quem abençoa. Amém? Em seguida ele levou o povo a fazer o concerto com Deus. Ele primeiro fez o concerto, em seguida levou o povo. Eu fiz, por que não o povo? O povo estava no caminho errado. Então eu vou levar o povo para fazer o concerto com Deus. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de Israel, Pai. Do Deus de seus pais, aliás. O verdadeiro líder vai na frente e influencia os seus liderados. Veja que ele chama o povo de vamos fazer concerto com Deus. Primeiro, lembre-se, primeiro Josias fez o concerto com Deus. Segundo, ele levou o povo também para fazer o concerto com Deus. Muitas vezes depende, ou em todas as vezes, depende da liderança. Amém? Nós, como líder, você como líder, como estás ou como estamos liderando, né, o povo de Deus que não é nosso, o povo de Deus, né? Nós, se tem uma consagração para fazer, por que eu que sou o líder não vou na frente? Se tem uma campanha de oração para fazer, por que eu que sou o líder não estou na frente? Se tem uma escola dominical, por que não falar da escola? Se eu que sou o líder não chego primeiro para estar orando, como os outros irão chegar? Então nós devemos estar na frente. Amém? Letra E, aboliu por completo a idolatria. Por fim, Josias usou da autoridade que Deus lhe concedera e determinou que todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. Depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinara e celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Aleluia. Então, ele disse, agora o concerto foi feito com Deus. Vamos tirar a idolatria? Vamos. Vamos quebrar a estátua. Saiu desmanchando as estátuas de barro. Saiu tirando tudo aquilo que impedia. Né? Nós encontramos que uma parte na Bíblia que até os filhos, as mulheres que fossem estranhas, iam-se embora, porque eles estavam fazendo concerto com Deus. Então, irmão, muitas vezes Deus quer tirar aquilo que torna-nos idólatras, né? E o que é idolatria, irmão? Idolatria muitas vezes não só é em santo, aquela santa, aquele São Cristóvão, São Pedro. Não. Às vezes o camarada se idolatra numa novela, às vezes o camarada torna ídolo um amigo, torna ídolo um pastor, torna ídolo um cantor. Te aparta-te do mal, né? Nós não podemos ter ídolo nenhum. A Bíblia diz que adorar somente a Deus. A Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti ídolo algum.
Aleluia, porque só Deus é o provedor de todas as coisas. Conclusão aqui rapidinho. A profetisa Hulda foi uma mulher de Deus que teve um papel significante para a história de seu povo, ainda que de modo muito passageiro. Seu papel foi coadjuvante, mas o que importa é a qualidade de seu trabalho e não a extensão do seu ministério. Soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou com discrição e humildade, mas no momento certo entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, que de modo quanto mais se afastaram do caminho do Senhor. Veja que ela era uma profetisa, mas em todo foi desprezada. Até que Josias, o mais moço dos reis de Judá, ou da história de Israel, honrou a ela, consultando, sabendo que Deus estava com ela. Amém? Então, graças a Deus por esta aula que nos foi concedida. Aprendemos sobre Hulda, aprendemos sobre Josias, né? E estamos aqui. Amém? Interaja conosco, deixa aí sua pergunta, deixa aí seu comentário. Amém, irmãos? E se inscreva, você que chegou até o final que não é inscrito. Compartilhe a aula. Eu fico agradecido com seus irmãos, com seus parentes. Eu fico agradecido. Ao compartilhar, peça a inscrição das pessoas que se inscrevam. Eu fico agradecido também. Eu peço também a você que peço a Deus que Ele abençoe a tua vida. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e te dê paz. Amém? Fica com Deus.